Olá, seja muito bem-vindo ao canal Zuconomia. Meu nome é Gabriel Zúculo e eu vou falar hoje sobre o CDI e o CDB. Você sabe qual é a diferença entre os dois? Quando eu comecei a estudar finanças e a estudar principalmente no começo a renda fixa, eu confundia CDI com CDB. Eu pensava que os dois eram a mesma coisa, mas na verdade os dois são bem diferentes um do outro. CDI é o certificado de depósito interbancário e o CDB, certificado de depósito bancário. Além da nomenclatura, qual é a diferença entre os dois? Um tem relação com o outro, mas ao mesmo tempo não tem relação nenhuma com o outro. O CDB, ele é um produto dentro do mercado financeiro. E o CDI, ele é um índice do mercado financeiro. Então, apesar deles estarem relacionados, ao mesmo tempo eles não têm nada a ver um com o outro. Porque um você aplica e o outro você tem a rentabilidade. O CDI é o que define a rentabilidade de um CDB, por exemplo, se ele for atrelado ao CDI. Um CDB ele pode ser atrelado a diversos outros índices, como o IGPM, o IPCA, ele pode ser pré-fixado. No geral, nós vemos aí um CDB atrelado ao CDI, com 100% do CDI, com 110% do CDI, com 120% do CDI, com 116% do CDI. O CDB é o produto. Dentro do mercado financeiro existe lá a grande seção da renda fixa. Então você vai nessa seção da renda fixa e você tem os produtos como Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, LCI, Debenture e o CDB. É um produto dentro da seção de renda fixa que está dentro do mercado financeiro. E o CDI é o índice, um índice que define a rentabilidade daquele produto que você está comprando. Essa é a relação entre o CDB e o CDI. Apenas quando eles estão correlacionados na rentabilidade, porque um CDB pode não ter nada a ver com o CDI, ele pode estar atrelado ao outro índice, como eu acabei de falar. Geralmente nós vemos o CDB atrelado ao CDI. E o que quer dizer esse 110% do CDI, este 120% do CDI, 100% do CDI, 90% do CDI? Primeiro de tudo, você tem que saber quanto que está a taxa do CDI. Essa é uma pergunta muito fácil de você responder. Em sites de finanças, de economia, como o UOL Cotações, por exemplo, como o app Renda Fixa, mostra qual é a rentabilidade dos índices. A Selic, por exemplo, o CDI, por exemplo, o IPCA e assim por diante, até mesmo o Ibovespa, que é o índice da nossa Bolsa de Valores. Repetindo aquela pergunta, o que quer dizer este 110% do CDI? Como eu já disse, a gente tem que descobrir quanto que é o CDI. E atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o CDI está na faixa de 5,9%. Recentemente tivemos uma baixa na Selic, de 6,5% para 6%. E o CDI estava a 6,4% e baixou para 5,9%. Então o CDI está 5,9% atualmente. Pode ser que ele baixe daqui a algum tempo, ou pode ser que ele suba novamente. É possível. Tudo vai depender da taxa Selic, a nossa taxa mãe. Quando nós dissemos que um CDB ele rende 100% do CDI, quer dizer que ele rende 100% de 5,9%. Se nós pegarmos uma taxa de 120% do CDI, quer dizer que nós temos que multiplicar 1,2 vezes 5,9%. que nós teremos 7,08% de rentabilidade. E se nós pegarmos uma taxa de 90% do CDI, quer dizer que ele rende 90% de 5,9%. Ou seja, a gente multiplica 0,9 vezes 5,9%, que dá um valor de 5,31% aproximadamente. Então, essa é a correlação entre o CDI e os CDBs. Quando o CDB está atrelado ao CDI, ele está totalmente correlacionado. A rentabilidade daquele investimento depende do CDI. Mas não é só o CDB que pode depender do CDI. Outros tipos de investimento podem depender do CDI, sim. Pode estar atrelado ao CDI, inclusive. Mas é muito comum nós vermos um CDB com 120% do CDI, com 127% do CDI. É um valor em cima do CDI que você tem que multiplicar e que vai dar a rentabilidade anual daquele investimento, beleza? Antes de finalizarmos este vídeo, eu queria falar uma coisa para vocês. Em vídeos anteriores, eu disse sobre o risco do governo quebrar, o Tesouro Direto. Tem risco sim, o governo pode te dar calote, mas é
muito, mas muito improvável disso acontecer, porque o governo pode aumentar imposto, pode emitir mais moeda e cumprir com o seu compromisso. Ah, mas isso aumenta a inflação. Mas é muito mais vantajoso o governo aumentar a inflação do que dar um calote aos seus credores. É muito improvável do governo quebrar e te dar um calote. Para um banco quebrar também é difícil, principalmente os grandes bancos. Pode acontecer? Claro que pode. O que torna os bancos tão seguros é o FGC. Fundo Garantidor de Crédito. Quando nós investimos em títulos dos bancos, ou CDBs, geralmente, na grande maioria dos casos, esses títulos estão protegidos pelo FGC. Mas o que quer dizer esse Fundo Garantidor de Crédito? Se acontecer do banco quebrar, esse Fundo Garantidor de Crédito te entregará o dinheiro que você investiu naquele banco. Ou seja, você não perderá o seu dinheiro investido, você vai recuperar e vai ficar tudo certo. Mas existe um limite de até 250 mil reais. Então, se você tiver 300 mil reais investido no banco, o FGC vai te devolver 250 mil caso o banco quebre. Mas, como eu falei, é muito improvável dos grandes bancos quebrarem. É mais provável dos pequenos bancos quebrarem. E eles também têm o FGC. Quase todas, eu acredito que todas, não posso dizer todas garantindo essa informação, mas eu acredito que 99,9% das instituições financeiras têm a proteção do FGC. Caso você tenha dúvida, é só no momento de comprar o título verificar se ele está protegido pelo FGC, porque caso o banco quebre, o FGC te devolverá a sua grana. Então é bom atentar isso daí. Então por isso que os bancos são na cadeia de segurança, né, na correlação entre risco e ganho, eles são o segundo, né? Porque eles também são difíceis de quebrar. Além disso, se quebrarem, tem esse FGC que nos garante. É um outro tipo de investimento muito seguro, até mais rentável que a Selic, que o Tesouro Direto. Mas por que ele é mais rentável? Porque ele tem mais risco. Então, quando a gente pensa que alguma coisa tem mais ganho, logo pressupomos que ela também tem mais risco. É possível nós ganharmos 100% na renda variável, por exemplo, como eu gosto de investir em ações? Sim, é possível, mas é possível também perder tudo num único dia. Quando nós falamos de ganho e risco, eles são proporcionais. Quanto maior o risco, maior o ganho. E quanto maior o ganho, maior o risco. Então, por isso que as ações, elas podem te dar grandes ganhos, mas elas são mais arriscadas. Como eu falei no vídeo do Tesouro Direto, as debêntures também podem te dar mais ganhos. Eu acredito que as debêntures no mercado de renda fixa são as que mais pagam, porém, elas não têm o FGC. E se a empresa quebrar, ela vai te dar um calote e você vai perder tudo. Pode acontecer isso. Apesar de ser renda fixa, existe esse risco, mas você tem um prêmio por esse risco, que é uma rentabilidade maior. Então, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Eu posso explicar em um outro vídeo o que é essa correlação de ganho e risco. Basicamente, elas são proporcionais. Quanto maior o risco, maior o ganho esperado pelo aquele título, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço aí para vocês. Dá aquele joinha, espalha para a família aí, espalha para os amigos, para todo mundo. E vamos fazer esse canal crescer, o Zuconomia crescer. Bora aí, bora investir, galera. É nóis!